Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente, um feliz 2024 para você, um feliz ano novo para você. Esse aqui é o primeiro vídeo do ano, do ano de 2024. Nós estamos aqui mais um dia para estudar a palavra do Senhor, para refletir sobre aquilo que Ele quer nos ensinar neste tempo, nesta geração. E a lição que nós vamos estar estudando é uma série nova, que é essa daqui. Não sei se eu mostrei muito bem, né? Mas o título dela é A Defesa da Verdade em Tempos de Confusão. E ela é um estudo baseado nas cartas de 2 Pedro e Judas. Então parece ser bem interessante, né? Vivemos em um tempo onde nós precisamos defender a verdade, que é a palavra de Deus. O primeiro estudo, como você viu aí no título do vídeo, é A Fé Preciosa. Então, a fé preciosa, o que será que Deus quer nos falar sobre isso? Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. 2 Pedro 1:1. O objetivo: estudar a natureza preciosa da fé cristã. Então nós vamos saber de onde veio, essa preciosa fé cristã, a fim de desfrutar as suas dádivas, além de encorajar o conhecimento mais profundo de suas verdades. Então, nós estamos vivendo atualmente em um momento onde se levantam falsos profetas, falsos cristãos, pessoas que querem pregar uma palavra distorcida, pessoas que querem alterar a palavra de Deus, que querem procurar um cristianismo sem Cristo, querem pregar uma mensagem que não enaltece a Deus, mas sim enaltece o homem, o próprio ego. Mas nós não somos a primeira geração a passar por isso. Às vezes nós pensamos que, isso daí, essa geração aí, falando de agora, essa geração aí, tudo perdido, um monte de falso profeta, um monte de gente mentirosa. Mas nós não fomos a primeira geração a passar por isso. Aqui, se você ler a segunda carta de Pedro, você vai ver que ele está retratando uma realidade muito parecida com a que estamos vivendo hoje, E vamos agora para o primeiro tópico, para a gente poder começar a detalhar um pouco mais do que está falando nessa carta. O primeiro tópico da lição é autoria. Então nós vamos descobrir quem escreveu essa carta, quem é o autor dessa carta. Bom, obviamente é um Pedro, mas que Pedro? Bom, para nós entendermos isso, nós vamos ler 2 Pedro 1:1, que foi esse versículo texto base que nós lemos agora há pouco. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, primeiramente, esse autor, esse escritor, ele se diz como Simão Pedro. Porém, Simão Pedro poderia ser um nome muito comum naquela época, Um nome que poderia muitos homens possuir este nome. Mas no decorrer dessa carta tem episódios que comprovam que esse Pedro é aquele Pedro que foi apóstolo de Jesus, aquele Pedro que foi discípulo de Jesus. Então vamos ler aqui em 2 Pedro 1, do verso 16 ao verso 18. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então aqui nesse primeiro versículo, ele já declara que ele foi uma testemunha ocular. Ele foi uma testemunha que estava lá no momento, uma testemunha que presenciou, que viu aquele momento. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Nós mesmos, ouvindo essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E esse episódio aqui, que esse escritor, que esse autor está relatando, é um episódio onde apenas 3 homens foram junto com Jesus viver. E só um deles era Simão Pedro, que se encontra lá em Mateus 17. Vamos lá para Mateus 17. Mateus 17, eu vou ler 13 versículos, que é o primeiro até o versículo 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte.
Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então aqui, nesse episódio que está sendo contado em Mateus, comprova que essa segunda carta de Pedro foi escrita por esse Pedro que conheceu Jesus, que viu Jesus, que tocou em Jesus, que foi tocado por Jesus e que foi transformado por Jesus. Então, nós já sanamos, o primeiro tópico, nós já sabemos quem é esse autor, é o discípulo de Jesus, Simão Pedro. Então agora, nós vamos para o segundo tópico, que é destinatários, ou seja, quem são as pessoas que Pedro estava mandando essa carta. Então, vamos descobrir lá em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar estas lembranças em a sua mente sincera para que vocês recordem. Então aqui, Pedro está falando que esta é a segunda carta que ele escreve para essas pessoas. Se essa é a segunda carta e esse é o livro 2 Pedro, então nós podemos supor que essa primeira carta que Pedro está se referindo é a carta que nós conhecemos como 1 Pedro, que antecede esse livro. Então vamos ler aqui para quem Pedro escreveu a primeira carta. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos do ponto da galáxia, da Capadócia, não sei se eu falei certo, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, essa primeira carta foi escrita para esses eleitos de Deus, para essas pessoas destes lugares. Então, a segunda carta também foi escrita para essas pessoas. Agora eu vou estar lendo aqui uma frase que eu grifei aqui da lição da página 10. Pedro descreve seus destinatários como sendo aqueles que têm fé em Jesus como Salvador, mas também como Deus. Os destinatários de Pedro, como todo genuíno cristão, são reconhecidos pela fé na divindade e na redenção de Jesus Cristo. Então são para esses que Pedro está escrevendo. E eu te garanto que estes não existiram só naquela época, mas também nos dias de hoje. O terceiro tópico é contexto. Então agora a gente vai refletir em que contexto Pedro escreveu essa carta. Há uma experiência comunitária extraordinária que une os que têm fé em Jesus, que o conhecem verdadeiramente. Por isso, Pedro inclui na sua saudação que a graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1:2. Ele inicia e termina sua carta com a palavra conhecimento, pois este é o termo central que ele deseja tratar com os seus leitores. Então Pedro ele busca tratar sobre o conhecimento pleno em Jesus, conhecimento pleno em Deus
nessa carta. Então, esse era o contexto. Nesse contexto, muitas pessoas da igreja tinham abandonado a verdade, tinham esquecido das palavras de Jesus. E é nesse contexto em que Pedro se derrama escrevendo essa carta para aqueles que são eleitos, para aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, mas também como seu Deus. Então, vamos fazer uma leitura em 2 Pedro, capítulo 2. Que aqui na minha Bíblia tem tipo um título que é Os Falsos Mestres e a Sua Destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação pairá sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem anjos, embora sendo maiores em força e em poder, fazem acusação injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam os que conhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os incontáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e o refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com as palavras de vaidosa arrogância e provando seus desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Então, olha só que forte esse contexto em que Pedro estava contando. Olha só as coisas que estavam acontecendo. E nós podemos ver muito bem partes do que acontece hoje. Nós podemos ver partes do que acontece hoje e, nossa, isso é muito interessante. Aqui no verso 19 tem uma parte que fala: o homem é escravo daquilo que o domina. Nós somos escravos daquilo que nós deixamos dominar, dos vícios que nós deixamos dominar e roubar aquilo que nós temos mais de precioso, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa energia. Muitas vezes nós deixamos escapar assim, ó, com as mãos frouxas, assim, a gente nem tá segurando, a gente deixa escapar as coisas de Deus com mãos frouxas, porque nós não estamos nos aprofundando no conhecimento da verdade. Então, diante de toda essa situação, o que
Pedro está falando. Busquem o conhecimento da verdade, busquem se enraizar no conhecimento da verdade. E aqui na página 11 diz o seguinte: o apóstolo exorta seus leitores a crescerem no conhecimento do Senhor, a única vacina eficaz contra a heresia. Então, se nós não queremos cair em heresias, se nós não queremos acreditar em mentiras, nós precisamos conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade inconfundível, que é a palavra de Deus, pode vir qualquer palavra, pode vir qualquer falsa profecia, nós não vamos nos iludir com isso, porque nós temos a nossa mente, o nosso coração pautado na verdade de Jesus. Aqui na página 12 tem um primeiro tópico que é: desfrute das dádivas da preciosa fé cristã. Graça e paz são dádivas que aqueles que têm fé em Jesus experimentam. A paz flui da graça e a graça é a fonte da paz. Graça é a causa e a paz é a consequência. A graça é o favor de Deus a pecadores indignos e a paz é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus. E aqui tem uma pergunta muito interessante. Pense, sua igreja desfruta verdadeiramente da paz e da graça de Cristo? A sua igreja local, pense aí, a sua igreja, ela tem desfrutado da paz e da graça de Cristo? Você, em sua vida pessoal, você tem desfrutado da graça e da paz de Jesus Cristo? São coisas que nós devemos realmente refletir. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós experimentamos a paz. E quanto menos paz nós temos, nós podemos perceber o quão longe nós estamos caminhando para o Senhor. O Senhor, Ele sempre está ali, nos olhando, está sempre ali nos acompanhando, mas nós escolhemos nos distanciar, nós escolhemos não ouvir mais. Então, por isso nós devemos estar atentos. A minha vida tem faltado paz e a graça de Jesus? Tem faltado essas coisas? Talvez agora seja o momento de eu estar atento, de eu abrir meus olhos para a verdade. E agora voltando aqui no nosso versículo base, que foi 2 Pedro 1:1, diz assim: Simão, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que mediante a fé da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A parte que agora nós vamos destacar é nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós devemos crer. Em um Jesus que foi o nosso Salvador, no Jesus que foi o escolhido por Deus, no Jesus que foi enviado para nascer, crescer, curar, fazer milagres, se mostrar Jesus aqui na terra, mas também morrer por nós. Mas além de tudo isso, ele também é Deus. Ele também estava no princípio de todas as coisas. Ele também existia antes mesmo do tempo existir. Nós devemos crer e ter a fé nisso. E é interessante, né? Como nós lemos um versículo várias vezes, nós aprendemos tantas coisas em um versículo só. Então, agora vamos estar lendo aqui, ainda na página 12, que é: Jesus é junto ao Pai e ao Espírito, o Deus único, compartilhando do mesmo ser, embora não sejam pessoas distintas. Jesus é divino e redentor. Não um mero carpinteiro morto no Calvário, mas Deus e Salvador do mundo. E esta verdade que precisamos conhecer sempre mais. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais coisas nós descobrimos sobre Ele. Quanto nós mais lemos a palavra de Deus, mais nós iremos descobrir quão grandioso Ele é e quão grandiosa é a sua misericórdia sobre nós. E agora nós estamos indo para a parte final, que é o desafio. E eu achei muito legal que nessa lição aqui mudou a questão de ser um desafio semanal e agora é desafio para caminhada. Isso é muito importante, isso muda muito, porque às vezes nós ficamos, não, essa semana eu preciso fazer isso, mas agora nós vamos olhar para que nessa caminhada, nessa vida, nós devemos cumprir esse desafio. A fé que recebemos é preciosa demais. Segundo Pedro, em tempos tão sombrios, com tantos desvios heréticos e falsos ensinos, é preciso conhecê-la mais e mais. Seu desafio para esta semana é ler a carta de 2 Pedro, para familiarizar-se com os assuntos que iremos tratar ao longo dos próximos meses, aproveitando para estudar e pesquisar sobre as verdades que analisamos hoje, sobre a graça e paz de Cristo, sobre a Trindade, isto é,
Como Jesus pode ser Deus e Salvador coigual em sua natureza divina com o Pai e o Espírito Santo. São coisas muito importantes, são desafios muito legais, então vamos lá ler 2 Pedro. Não é uma carta muito grande, muito extensa e nem muito difícil de entender, mas esse é o nosso desafio, não só para a nossa semana, mas para a nossa caminhada. Então agora nós vamos para a nossa oração final. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos, Deus, para primeiramente te agradecer por este novo ano que começou, por este novo ano que nós estamos em sua presença, dispostos a aprender mais de ti. Pai, obrigada por este momento de estudo, que nós pudemos refletir, ler um pouco mais da Tua Palavra, que nós pudemos aprender um pouco mais com as cartas que o Teu discípulo escreveu. Muito obrigada, Pai, por nos revelar tantas preciosidades, por alimentar a nossa fé, Pai. Nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, mas a Tua graça, a Tua imensa bondade, Pai, é derramada sobre nós, Pai, de forma graciosa, é derramada sobre nós, Pai, de uma forma inexplicável. Deus, que nós possamos cumprir sim esse desafio, Pai, que nós possamos sempre nos lembrar de quem Tu és, de quem é o Senhor, de quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Ele não era só um mero carpinteiro, como foi dito na lição. Ele era o nosso Salvador, Ele é aquele que entregou a vida por nós e Ele, antes de tudo, é Deus. Ele é a Palavra, Ele era o Verbo que se fez carne. Nós agradecemos, Pai, por este sacrifício que Ele fez por nós, por este sacrifício, por este amor que transbordou em uma cruz por nós. Nós agradecemos, Pai, por o Senhor sempre estar nos acompanhando e nos guiando, Deus. Que neste ano, Pai, nós possamos estar mais próximos de Ti, que nesse ano, Pai, a nossa fé possa ser sempre enraizada na Sua presença, Pai. Que todos os dias nós possamos nos voltar os olhos para Ti, nós possamos nos inclinar para Ti e buscar o Seu abraço, Deus. Que nada, Pai, venha nos tirar do foco, Pai, que é o Senhor. Que tudo aquilo, Deus, que tem desviado nossas mentes, que tem desviado nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a nos controlar, que o Teu Espírito Santo venha afastar de nós, para que nós não venhamos nos afastar de Ti, Pai. Nós amamos o Senhor, nós honramos e glorificamos o Seu nome para todo sempre. Amém. Então, que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.